Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre hostilidade. Eu fiz um stories ontem com um parágrafo que eu escrevi sobre esse sentimento e depois eu fui olhar e achei que não ficou muito claro, né? Hostilidade é um sentimento, então todo ser humano pode viver ele, né, de alguma forma. E os sentimentos, como as emoções, né, que são a base de todos eles, né, emoções básicas como raiva, tristeza, medo, nojo, né, alegria, elas nessas combinações formam diferentes e complexos sentimentos que a gente pode ter. A gente vê isso de forma muito linda, né, e artística, poética no filme Divertidamente da Pixar. E a hostilidade, ela é um sentimento culturalmente considerado muito negativo, né? E todo sentimento, como eu disse, tem uma função, ou seja, ele serve para alguma coisa, é quando a gente está reagindo a algo. Então, em situações em que somos hostis ou são hostis com as pessoas são hostis com a gente, existe algum nível de insegurança. É isso que eu queria explicar melhor, né? Então, a gente não está muito bem ou não está muito à vontade em tal situação e não está sabendo como sair daquilo de uma forma pacífica ou uma forma mais tranquila, a hostilidade pode ser uma ferramenta. Qual é o problema, né? Ela pode sim me fazer sair dali daquela situação, né? Às vezes a agressividade é uma resposta a uma situação que estamos passando de violência ou de imposição, enfim, algum tipo de violência, e ela pode ajudar a gente a sair disso sim. Mas o que eu quis dizer com aquele texto é que a hostilidade ela pode se tornar um mecanismo de defesa, né? E em se tornando um mecanismo de defesa, isso se torna uma parte de como eu lido com as situações. Então, sempre de forma hostil. E aí tem um outro. Muitas pessoas aprendem que para se impor, para poder pedir alguma coisa, ou mesmo para colocar um limite, a hostilidade é o caminho. E muitas vezes ouve as pessoas falando, eu ponho assim mesmo, é assim, é o único jeito das pessoas te respeitarem. Ou muitas vezes é confundido com alguém, muitas pessoas se reconhecem como tendo personalidade forte e como se isso fosse sinônimo ou permissão para ser hostil com as pessoas, né? E como eu falei, a hostilidade, quando ela se torna um mecanismo de defesa, uma maneira de eu me proteger das minhas inseguranças, tem uma consequência, né? E mesmo que eu tenha consciência ou não dessa consequência, ela serve para isso, que é afastar o outro, né? Então, muitas vezes, a hostilidade é uma forma de eu eliminar, tirar da minha consciência daquilo que eu não estou conseguindo lidar, algo que está me incomodando, seja uma situação, uma pessoa, enfim. Então, a hostilidade, ela entra para a gente se proteger de alguma forma, só que muitas vezes, quando você tem relações, sejam amorosas, amizades, de trabalho, isso não ajuda, né? Isso, pelo contrário, pode prejudicar muito os seus círculos sociais, sua capacidade de desenvolver vínculos e até mesmo criar boas relações, né? E eu tenho me interessado muito por esse tema ultimamente porque a gente vive um momento, né, histórico, enfim, nos últimos anos, de muita polarização, de muita agressividade, hostilidade mesmo, né? Então as pessoas estão perdendo a capacidade empática, de escuta e compaixão, até de se colocar no lugar do outro, e estão respondendo à hostilidade com mais hostilidade, né? O que não melhora a situação. Então o que eu queria propor de reflexão é pensar se eu estou sendo hostil, né? O que eu quero afastar, e se estão sendo hostis comigo, né? O que essa pessoa está tentando evitar, o que ela não está querendo entrar em contato e respeitar, no sentido de se deixa a pessoa ser hostil, então se ela não consegue se relacionar de outra maneira, né, eu não vou me relacionar dessa forma. Então tentar se retirar, né, sair dali, porque isso não dá para criar vínculo dentro da hostilidade. É isso que eu queria trazer. Então, para a gente pensar um pouco, né, sobre isso. E muitas vezes a gente acaba até contaminando quem nem é alvo da nossa hostilidade, né? Então, um exemplo clássico é numa situação familiar, numa situação de uma festa, qualquer situação que envolva um grupo de pessoas, eu tenho um desentendimento com alguém, aí tem uma situação grave, agressiva ou hostil, né? Xingamento, sei lá, e outras pessoas estão ali, né? Vivendo aquilo.
outras pessoas estão ali vivendo aquilo sem ter nada a ver com isso, tendo que presenciar aquilo. E isso, pensando em crianças e adolescentes, né, eu não preciso nem comentar o impacto que tem. E pensando em situações assim, repetidas vezes ao longo da vida, sucessivas vezes, né, intensidades diferentes, isso molda muitas vezes, né, a maneira como a pessoa acredita ou entende os afetos e as relações. Até por qualidade daquelas relações, né? Então, se pais e filhos se tratam assim, esposa, marido se tratam assim, um tanto do afeto que a gente romantiza nessas relações está vinculado à hostilidade. Então, as pessoas têm mais ou facilidade de aceitar isso numa relação futura quando adulta, ou até mesmo reproduzir isso, né, em outras relações. Então, acho que é um tema sensível, delicado, não é simples e nem estou tentando aqui abarcar tudo, é só uma reflexão para dividir com vocês, tá bom? Um beijo e bom fim de semana. E observar como a hostilidade está presente na nossa vida, né? Em que momentos, em que situações, enfim, se eu convivi sempre com isso e até acho uma coisa banal. Então, são coisas para a gente ir pensando e vendo se faz sentido ou não. Com que pessoas ou que situações eu percebo que eu fico mais hostil. Ali tem coisas para a gente observar da gente mesmo, tá bom? Um beijo e aguardo vocês para próximas reflexões que virão. Até mais.